Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. É com muita alegria que nós recebemos você para juntos estudarmos a Palavra de Deus e nesse primeiro momento nós vamos, como sempre temos feito, erguer os nossos corações ao Senhor em devoção, adorando e glorificando aquele que nos salvou. Convido você para que junto comigo cante o hino de número 97 do Inário Novo Cântico, inário usado pela Igreja Presbiteriana, cantando esta poesia que ficou conhecida como Súplica do Redimido. Juntos, cantemos ao Senhor. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livras, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador, tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Senhor querido, usa nossas mentes e corações para agora, juntos, glorificarmos o Senhor estudando a Tua Palavra. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós damos continuidade então ao nosso estudo introdutório à Teologia Reformada, nesse segundo módulo, em que nós estamos tratando de antropologia teológica. Já a partir da semana passada, da aula anterior, nós tratamos a respeito da natureza constitucional do homem, entendendo que o homem, o ser humano, é realmente único. E esse ser humano, conforme nos narram as Escrituras, ele é corpo, foi criado um ser material, e ele é alma, foi criado um ser espiritual. Ainda uma terceira forma de se referir à totalidade do ser humano é o homem como coração. A aula de hoje, então, após uma breve revisão a respeito do homem como corpo e alma, vamos seguir para essa expressão que nos mostra o ser humano na sua integralidade. O homem é corpo. É interessante perceber no livro do Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, quando assim afirma-se: então formou Deus, o Senhor Deus, ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
É interessante perceber aqui a ênfase sobre a palavra homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Também no livro de Jó, no capítulo 34, no versículo 15, nós vemos essa ênfase. Jó, capítulo 34, verso 15, nós lemos o seguinte. Jó, capítulo 34, verso 15. Toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Vamos ler o 14 junto para a gente entender o contexto. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. A partir dessas ênfases, nós percebemos que o corpo não é um mero acessório. Nós precisamos ter cuidado com as noções gnósticas da criação. O gnosticismo, uma filosofia, uma corrente filosófico-teológica que inclusive acabou influenciando o cristianismo nos primeiros séculos, ela tem uma concepção equivocada a respeito do corpo. Nós precisamos entender que a morte é um estado não natural para o homem. O ser humano não funciona melhor sem o corpo, porque o corpo é o veículo adequado para a expressão da alma. O ser humano é corpo e alma, não é somente alma, não é somente corpo. O corpo foi a criação de Deus, o corpo é criação de Deus. O homem é corpo e também é alma. Conforme lemos em Gênesis, Adão é alma vivente, soprada de Deus. Adão recebe uma alma vivente soprada de Deus. Quando lemos Gênesis capítulo 1, verso 21, verso 24, verso 30 e o capítulo 2, verso 7, nós percebemos essa noção do ser humano como alguém que é corpo e alma. Há uma unidade no homem. A ênfase das Escrituras é na unidade desses elementos corpo e alma. O homem não é o que é sem o corpo e não pode ser o que é sem a alma. Nós, reformados, temos, de uma forma geral, uma visão dúplex, uma visão dicotômica. Ou seja, o homem é corpo, o homem é alma. As Escrituras Sagradas, nos seus diversos textos, frequentemente distinguem, fazem diferença entre corpo e alma, ou entre corpo e espírito. O Antigo Testamento sugere uma distinção corpo-alma, ou corpo-espírito, em Gênesis capítulo 3, verso 19, em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, no livro de Jó, capítulo 32, verso 8. O Novo Testamento também sugere uma distinção corpo-alma ou corpo-espírito, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, em Mateus, capítulo 10, verso 28, em Tiago, capítulo 2, versículo 26, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 34, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, e em Mateus, capítulo 26, versículo 41. A Escritura parece, ao mesmo tempo, distinguir os termos alma e espírito em dois textos que nós examinamos na última aula. O texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12, e o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Mas na aula passada nós percebemos que tanto em Hebreus quanto em 1 Tessalonicenses, a ideia do autor não é de fato distinguir alma e espírito como se fossem coisas diferentes, mas dar no texto de 1 Tessalonicenses, usar diferentes palavras para uma mesma coisa no sentido de dar ênfase, num sentido retórico, em Hebreus capítulo 4, verso 12, inclusive trazer a noção do poder da palavra que divide aquilo que é indivisível. Quando nós lemos muitos outros textos nas Escrituras, nós percebemos que as palavras alma e espírito são usados indistintamente. Portanto, trata-se, tanto quando a Escritura fala de alma, quanto a Escritura fala de espírito, estão falando
da mesma coisa a parte imaterial do ser humano. É assim que nós percebemos em Lucas, capítulo 23, verso 46, em Atos, capítulo 7, versículo 59, em Hebreus, capítulo 12, versículo 23, em Atos, capítulo 2, versículo 27, também no livro de Atos, capítulo 6, verso 9, e em Atos 20, verso 4. Também nós entendemos que alma e espírito são usados indistintamente quando a referência a essas duas palavras é quanto a expressões de emoção e de devoção. Alma e espírito se alegram, se entristecem, louvam, adoram. E assim temos diversas referências, como por exemplo o Evangelho de João, capítulo 12, verso 27, também o mesmo Evangelho de João, capítulo 13, verso 21, Mateus, capítulo 26, verso 38, Marcos, capítulo 8, verso 12, Atos, capítulo 17, verso 26, 2 Pedro, capítulo 2, verso 8, o Salmo 77, verso 3, o Salmo 142, verso 3 e o verso 7, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 46 e 47, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 30, o Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37, o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 27, o livro do Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5, a Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 27, Efésios, capítulo 6, versos 5 e 6, os Salmos 42, verso 1, 2, o Salmo 62, versículos 1, 5 e 8, o Salmo 84, verso 2, o Salmo 86, verso 4, o Salmo 10, verso 5 e verso 6, o Salmo 143, verso 6, e também nos livros proféticos, o livro do profeta Isaías, capítulo 26, verso 9. Alma e espírito também são usados de forma indistinta para descrever o objeto da obra redentora e santificadora de Cristo. O que é que Jesus redimiu? A alma. O que é que Jesus redimiu? O espírito, porque espírito e alma são tratados de forma indistinta nas Escrituras. O que é que Jesus santifica? A alma. O que é que Jesus santifica? O espírito, porque nas Escrituras esses dois termos são tratados de forma indistinta. Mateus capítulo 16, verso 26, Lucas capítulo 12, verso 20, o capítulo 21, verso 19, Hebreus capítulo 10, verso 39, Tiago capítulo 1, verso 21 e o capítulo 5, verso 20, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 9 e também no capítulo 1, no versículo 22, o livro do profeta Ezequiel no capítulo 3, o versículo 19 e o capítulo 4, versículo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 59 e 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, bem como a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1. E o livro dos Salmos também, nós lemos essa forma indistinta de descrever a obra redentora de nosso Salvador e a obra santificadora de nosso Salvador, tanto usando o termo alma quanto espírito, no Salmo 41, verso 4, no Salmo 102, versos 2 a 3. E ainda o profeta Isaías, no capítulo 38, do versículo 16 ao versículo 17. Um texto nos chama bastante a atenção nas Escrituras, que é a frase de Jesus registrada em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus são criaturas feitas de um corpo material e de uma alma não material. A alma às vezes é referida como espírito. Tanto o corpo quanto a alma são criados por Deus e são aspectos distintos da nossa composição pessoal. A visão bíblica dos seres humanos, ela é completamente diferente da visão dos gregos antigos. O nosso corpo e a nossa alma compõem uma dualidade, não um dualismo. Na teoria dualística dos gregos, o corpo e a alma são vistos como substâncias incompatíveis que coexistem em constante tensão, como se fossem fundamentalmente incompatíveis. Não é assim que nós cristãos, à luz das Escrituras, compreendemos. Enquanto o dualismo afirma que existe algo inerentemente mal, algo imperfeito naquilo que é físico,
e, portanto, o corpo seria um recipiente mau para a alma, e por isso, na visão da filosofia, de parte da filosofia grega, haveria a necessidade de se libertar a alma do corpo, e assim, quando a alma fosse finalmente liberta do corpo, ela seria salva. A visão bíblica, a visão das Escrituras, e nós, como reformados, como calvinistas, nós compreendemos dessa forma. A visão bíblica do corpo é que ele foi criado bom, não há nenhum mal inerente na sua substância física. É claro que, à luz das Escrituras, sabemos que o corpo sofre corrupção moral da mesma maneira que a alma, porque o ser humano é pecador no corpo e na alma. O cristianismo, à luz das Escrituras, não ensina a redenção da prisão do corpo, mas ensina a redenção do corpo, como uma dualidade. O ser humano é uma entidade com duas partes distintas que foram unidas pelo ato da criação divina. Não temos nenhuma necessidade filosófica e muito menos exegética, ou seja, de forçar os textos bíblicos a dizer aquilo que eles não dizem. Não precisamos acrescentar uma terceira parte ou substância, como se o espírito fosse diferente da alma, para ser uma espécie de elo nessa tensão entre corpo e alma. A teologia reformada, de uma forma geral, rejeita essa visão porque percebe que, à luz das Escrituras, não há necessidade de resolver uma tensão entre corpo e alma, mas corpo e alma são o ser humano. Corpo, alma e espírito, essa visão que é chamada de tricotomista, não é a visão defendida nesse nosso estudo. Abre-se uma nota de rodapé, um parênteses, como você achar melhor. É importante deixar claro que isso não significa que seja uma matéria essencial de fé. Em que sentido? Que seja uma heresia, né? Acreditar em corpo, alma e espírito. Há teólogos que de fato defendem essa concepção. Mas nos nossos estudos e à luz de todos os textos que aqui citamos, entendemos que essa não é a melhor concepção. Entender alma e espírito como a mesma coisa são, à luz das Escrituras, a forma como devemos entender o ser humano. Embora muitos teólogos tenham defendido a imortalidade natural ou essencial da alma humana, é importante lembrar que a alma humana, em primeiro lugar, é criada por Deus e por isso não é inerentemente eterna em si mesma. E, em segundo lugar, que embora não seja composta de matéria e sujeita à dissolução por forças físicas, a alma pode ser destruída por Deus. A alma não pode existir por um momento que sequer a parte do poder sustentador de Deus. Atos capítulo 17, verso 28 nos afirma: nele vivemos e nos movemos e existimos. Na morte, apesar de o corpo morrer, a alma tanto do crente como do não crente continua viva. Os crentes ficam aguardando a consumação da sua redenção com a ressurreição e a glorificação de seus corpos, e esse dia há de chegar. Louvado seja o Senhor. Enquanto isso, o impenitente, o descrente, aquele que rejeitou o amor de nosso Senhor Jesus, fica aguardando o julgamento eterno de Deus. Deus preserva a alma da morte e por isso o ser humano tem uma continuidade de existência pessoal consciente além do túmulo. Todo ser humano está caído. Tanto o corpo quanto a alma são objetos da graça salvadora de Deus. Além de se referir ao ser humano como corpo e alma, ou corpo e espírito, as Sagradas Escrituras também se referem ao ser humano como coração. Assim, num esforço de entendermos a doutrina bíblica do ser humano, nós precisamos atentar não somente para as referências ao corpo e as variações no uso com respeito à alma e espírito, mas precisamos também atentar para essa expressão, essa forma da Escritura apresentar o ser humano como coração. Esse termo enfoca a unidade da natureza básica do homem. O termo coração, ele enfoca a unidade da natureza básica do ser humano. Há uma abrangência do significado do termo coração
nas Sagradas Escrituras. O livro de Provérbios, ele é abundantemente rico no uso do termo coração, especialmente quando fala do coração como a sede da personalidade humana. Veja essas referências no livro de Provérbios ao coração e eu peço que você abra sua Bíblia e caminhe junto comigo no livro de Provérbios. Livro dos Provérbios, capítulo 2, verso 10, assim nos dizem: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Interessante, queridos, apenas uma lembrança de algo que já estudamos em alguns momentos. A literatura poética usa um recurso chamado de sinonímico, em que um verso é dividido em versículos e esses versículos, eles, quando contrapostos, mostram um paralelismo. Aqui temos um paralelismo sinonímico. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento, sabedoria, conhecimento será agradável à tua alma. Ao mesmo tempo que temos a continuidade aqui de um pensamento, portanto esse versículo também pode ser tomado como sintético, no sentido de que porquanto a sabedoria entrar no teu coração, e o versículo seguinte complementa a primeira parte, mas aqui a palavra sabedoria está para conhecimento, assim como o coração para a alma. Capítulo 3 de Provérbios, verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui, uma ideia diferente, uma antítese. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Entendimento está para coração aqui. E assim a gente vai lendo os demais versos. Abra aí no capítulo 4, verso 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Capítulo 12, verso 25 do livro de Provérbios. A ansiedade no coração o abate, mas a boa palavra o alegra. Capítulo 14, verso 10, o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Capítulo 14, verso 13, até no riso tem dor o coração e o fim da alegria é a tristeza. Capítulo 14, verso 14, o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. Capítulo 15, verso 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Quando você abre aí em Provérbios capítulo 15, verso 14, lemos: o coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Capítulo 15, verso 30, o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Capítulo 16, verso 5, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Capítulo 18, verso 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Versículo 15. O coração do sábio adquiriu conhecimento, e os ouvidos dos sábios procuram saber. Capítulo 19, verso 3. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Capítulo 23, versículo 17, lemos: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo o dia. Aqui então, no livro de Provérbios, temos uma importante referência ao coração, não simplesmente como emoção, mas como a sede de todo o ser humano. Nós vemos referências ao coração no ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eu quero migrar com você do Antigo para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, nós vamos ler as seguintes palavras de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, assim nos diz a Sagrada Escritura: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Capítulo 5, versículo 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou
com ela. Capítulo 15 do Evangelho de Mateus, no versículo 19, nós vamos ler o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, nós lemos o seguinte: respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do verso 11 ao verso 15, na parábola do semeador, nós lemos: a que caiu na terra boa, aquela semente que cai na terra boa, é aquela que, tendo ouvido de bom e reto coração, e assim retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Há dezenas de outras referências de Jesus ao coração, como a essência da natureza humana, como o âmago do nosso interior, são referências usadas indistintamente para descrever não somente toda a personalidade, mas as coisas próprias da alma, as coisas próprias do espírito. É interessante perceber também referências ao coração na mensagem do apóstolo Paulo. Percebemos 15 vezes nas epístolas de Paulo o termo usado no sentido de personalidade ou a vida interior em geral, como, por exemplo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, lá no versículo 14, no versículo 24 e no versículo 25. Abrindo a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, quando nós lemos o seguinte: porque se eu orar em outra língua... Epa! Esse trecho aqui está errado. Tá ok. É um pouquinho mais para frente. Testemunhando no... aqui, é o verso 24, gente. Não é o capítulo 14, verso 14, não. É o capítulo 14, verso 24. Desculpa, pastor. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 24. Diz assim: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorarás a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Esse é um dos exemplos das 15 vezes em que lemos o termo coração usados nas epístolas de Paulo como a personalidade. Aqui, né, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, os segredos da sua personalidade. Também percebemos nas epístolas de Paulo, pelo menos 13 vezes, o coração sendo usado como o lugar do estado emocional da consciência. Se você abrir, por exemplo, a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, lá no versículo 1 ao versículo 3, você vai ler o seguinte: Romanos 9, verso 1 a 3, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Tristeza e dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de vós, meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, assim como nas epístolas de Paulo, como vimos, né, um dos exemplos em 1 Coríntios capítulo 14, verso 24 e 25, coração é usado como personalidade, pelo menos 13 vezes, como por exemplo aqui em Romanos 9, do verso 1 a 3, nós vemos coração sendo usado como estado emocional de consciência. Pelo menos 11 vezes lemos em Paulo como lugar das atividades intelectuais. Se você abrir na mesma epístola aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 21 no versículo 22, ele vai usar o mesmo termo, o termo coração, não como o estado emocional de consciência, mas como o lugar das atividades intelectuais. Romanos, capítulo 1, versículo 21, nós lemos o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Também, por fim, pelo menos em 13 vezes, nós vemos Paulo chamando coração como sede da vontade. Mesma epístola
Romanos, capítulo 2, lá no versículo 4, no versículo 5, nós lemos: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Assim, queridos, as Escrituras Sagradas, à luz dessas referências aqui da teologia do Antigo Testamento, da teologia do Novo Testamento nos Evangelhos, na boca de Jesus e mesmo na teologia do apóstolo Paulo, nós percebemos que as Escrituras Sagradas vão usar o termo coração como um indicativo de pensamento, portanto de intelecto, de querer, de vontade, de volição e de sentimento, de emoção, de afetos. O ser humano é corpo e alma. O ser humano é coração. O ser humano é um ser que vive corporalmente e nesse viver corporalmente ele vive pensando, ele vive sentindo, ele vive desejando. O coração como indicativo de atividade intelectual pode ser percebido em vários textos das Escrituras. E aqui eu vou passear de novo junto com você. Deuteronômio, capítulo 24, verso 4, por exemplo, vai dizer: porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. O Senhor não vos deu coração para entender. Lucas, capítulo 5, verso 22, Jesus: porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações. No Evangelho de João, capítulo 12, verso 40, assim está registrado: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 22, lemos o seguinte: arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o pensamento do coração. Assim, nesses textos, por exemplo, percebemos o coração como um indicativo de atividade intelectual. O ser humano é corpo e alma. O ser humano é coração. O ser humano pensa, sente e deseja. Nesses textos, vimos o coração como o indicativo de atividade intelectual. Mas também nas Sagradas Escrituras temos textos que indicam o coração como atividade volitiva, atividade de vontade. Mateus capítulo 15, versículo 19, por exemplo: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios e adultérios. No livro do Êxodo, no capítulo 25, verso 2, lemos: fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 22, no verso 19, nós lemos: disponde, pois, o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. No livro do profeta Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, nós lemos: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 23, afirma-se o seguinte: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem firmes no Senhor. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 37, nós lemos: todavia o que está firme no seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem sua filha, bem o fará. Assim, em todos estes textos que acabamos de citar, nós percebemos a palavra coração como indicativo da atividade volitiva, a vontade do ser humano. Mas assim como o coração é usado nas Escrituras para indicar a atividade intelectual e a atividade volitiva, também temos o coração como indicativo da atividade emotiva, das emoções do ser humano. Livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 14, nós lemos: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração.
Neemias capítulo 2, versículo 2, nós lemos: o rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Salmo capítulo 28, verso 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, Jesus diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Atos, capítulo 2, verso 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Capítulo 2, verso 4 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 2, verso 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias do coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Assim, a Escritura nos apresenta o coração como indicativo de intelecto, de emoção e de vontade. Portanto, a integralidade do ser humano. Mas também é uma verdade importante que nós precisamos lembrar. As Sagradas Escrituras, quando nos apresentam o homem como o coração, nos mostram o coração como a sede do pecado. No Antigo Testamento, no capítulo 6 de Provérbios, nós lemos o seguinte, versículo 14, Provérbios 6, 14. Eu peço a você que me acompanhe no livro de Provérbios, porque agora as citações são todas em Provérbios. Capítulo 6, verso 14. No Antigo Testamento, lemos o coração sendo indicado como a sede do pecado. Capítulo 6 de Provérbios, verso 14, no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Lá no capítulo 6, versículo 18, nós lemos: coração que trama projetos iníquos. No capítulo 6, versículo 25, lemos: não cobice no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. No capítulo 7, verso 10, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. Capítulo 12, verso 20, há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Capítulo 12, verso 23, o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. E assim, de Provérbios, eu pulo para o livro de Jeremias. O profeta Jeremias tem um texto, tem um versículo que é muito conhecido nosso e vai nos mostrar, vai nos indicar o coração como a sede do pecado no ser humano. Capítulo 17 de Jeremias, versículo 9, nós lemos: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não é só no Antigo Testamento que nós temos o coração sendo mostrado, sendo indicado como a sede do pecado humano, não. Também no Novo Testamento nós percebemos que a pecaminosidade do ser humano está no coração. O coração como o ser humano integral. E assim lemos no Novo Testamento. Jesus é absolutamente claro quando ele vai tratar da pecaminosidade que é atribuída ao coração humano. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23, nós lemos o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, furtos, homicídios, adultérios. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O apóstolo Paulo é o apóstolo que mais trata dessa matéria. Efésios, capítulo 4, verso 17 ao verso 18, por exemplo, ele vai nos dizer o seguinte, Efésios, capítulo 4, verso 17 ao verso 18. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 18. 17 e 18. Capítulo 4, verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Mas esse coração que é apresentado como o lugar de vida intelectual, emotiva e volitiva, que está afetada pelo pecado, também é apresentado como o centro da obra redentora de Deus. O nosso Deus, ele é redentor e pela graça
ele redime o coração humano. É o que nós lemos no Salmo 51, verso 10, quando Davi ora dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, nós lemos: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Em Atos capítulo 16, verso 14, assim se fala da nova convertida Lídia. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Em Romanos capítulo 2, versículo 29, assim nós lemos: porque justo é aquele que o é interiormente, a circuncisão que é do coração. Romanos capítulo 10, verso 9 ao verso 10, porque com o coração se crê para a justiça. Efésios capítulo 3, versículo 17, e assim habite Cristo em vossos corações pela fé. O coração é o ponto de concentração, a raiz religiosa de nossa existência humana total. É dele que surgem todos os nossos pensamentos, ações, sentimentos e desejos. Nos nossos corações nós damos respostas às mais profundas e definitivas questões. Em nossos corações, o nosso relacionamento com Deus é determinado. A regeneração, a renovação do coração pelo Espírito Santo nos faz voltar para Deus e nos redirige o coração, tirando-nos do caminho da apostasia e nos levando para o caminho de Deus. O coração, ou a alma do homem, jamais pode ser identificado com qualquer outra função vital, tal como mero sentimento ou a fé. Ele é mais profundo do que qualquer outra função vital. Ele transcende o temporal. O coração é o ponto do homem que determina o seu relacionamento com Deus. Estamos falando do ser humano, que é corpo e alma. Não é possível dar uma conceituação ou uma definição científica do coração, porque como centro da nossa existência em seu todo, o coração é a pressuposição mais profunda do nosso pensamento. Nós podemos somente repetir através da fé o que Deus nos tem revelado na sua palavra a respeito do centro da nossa vida. Nós somos seres humanos, corpo e alma. Somos seres humanos, a parte material e a parte espiritual. O coração é na Sagrada Escritura, o coração é a integralidade do ser humano, é a sede do ser humano. A fim de nos ajudar a compreender melhor o significado bíblico de coração, perguntamos: o que pode ser oposto ao coração na Bíblia? A resposta é sempre, sem exceção, aquilo que é visível, o homem exterior. A adoração que uma pessoa pode prestar com os seus lábios, exterior, visível, a adoração audível, ela é contrastada com a adoração do coração, aquela interior, invisível, inaudível, tal como nós temos ilustrado em Mateus capítulo 15, verso 8. Uma outra maneira de nós vermos esse contraste é, por exemplo, observar o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, quando ele fala da aparência exterior, ou Romanos capítulo 10, verso 8 ao verso 10. Sempre a Escritura usa a palavra coração para falar do interior do homem, ou do homem interior. O coração é a parte interior de nossa vida diante de Deus e de si mesmo, uma vida desconhecida dos outros, porque é uma vida escondida deles. É bom que se lembre aos tricotomistas, a quem respeitamos, de que tudo aquilo que é dito da alma e do espírito é também dito do coração. Portanto, quando falamos de coração, estamos falando da alma, do espírito, do ser humano na sua integralidade. Pode haver alguma distinção entre alma e espírito, porque essas duas palavras são usadas para descrever uma só entidade. Como essas duas palavras estão ligadas ao coração? Como já falamos, o coração é a parte interior, não observável e material do ser humano. Assim, poderíamos definir esses termos da seguinte forma: a alma fala do homem em unidade de elementos material e imaterial, como um ser vivo. Como lemos em 1 Pedro capítulo 3, verso 20, em Gênesis 46, verso 22.
A alma também diz respeito ao eu do ser humano. O Salmo 42, verso 1, o Salmo 103, verso 1, a nossa psique. Agora, quando falamos o termo espírito, que também se refere à alma, esses dois termos são usados indistintamente nas Escrituras, como já vimos. Mas, de uma forma especial, aqui se pinta o aspecto imaterial da natureza humana fora da relação com o corpo. O espírito fala do estado desincorporado. Deus, por exemplo, nunca é chamado de alma, embora nefesh seja atribuída a ele. A palavra nefesh. Mas Deus é sempre chamado de espírito. João, capítulo 4, verso 24. Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e verdade. A terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo, não a alma santa. Quando Jesus disse que Deus é espírito, ele enfatizou o fato de que a adoração requerida deveria ser mais do que exterior, mais do que física. Deus deveria ser adorado em espírito e em verdade. Quando Cristo ele discutiu e definiu um espírito, ele disse: apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Isso está registrado em Lucas, capítulo 24, verso 39, após a ressurreição. O espírito é uma pessoa sem um corpo. Assim como a palavra alma, de uma forma ou outra, sempre descreve o aspecto não material da natureza humana em relação ou em unidade material, assim a palavra espírito refere-se ao mesmo aspecto material da natureza humana, mas fora da sua ligação com o corpo, com o material. Coração, por sua vez, se refere ao aspecto imaterial do homem em contraste com o aspecto material, usualmente enfatizado sobre a visibilidade desse último e a invisibilidade do primeiro. São três palavras distintas, contudo todas elas se referem à mesma entidade, a pessoa imaterial. Nós somos corpo e alma, corpo e espírito, corpo e coração. Que o Senhor nos dê a graça de adorá-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor nos dê a graça de adorá-lo com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Que Ele nos dê a graça de adorá-lo com todo o nosso coração. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, que o nosso coração, completamente rendido a Cristo Jesus, possa ser cheio do Teu Santo Espírito, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Confiamos em Ti e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar essa nossa aula de hoje cantando uma canção junto com você, lembrando que os nossos trabalhos continuam presencialmente aos domingos pela manhã, nosso culto matutino presencial. Você não deixe de se inscrever e vir participar conosco do nosso culto matutino. Se você ainda não se sente à vontade ou mesmo não pode, não deixe de participar também online. Nossa escola bíblica continua sempre às 18 horas, a escola de adultos, mas já a partir do primeiro domingo de agosto foi dado início à escola dominical de jovens e adolescentes presencialmente, logo depois do culto matutino. Eu quero convidar você, jovem, adolescente, a vir participar presencialmente, claro, seguindo todos os protocolos de distanciamento, mas que possamos juntos também ter momentos de estudo da palavra do Senhor. E você, querido, que deseja se tornar membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Niterói, não deixe de entrar em contato com um dos pastores da igreja. Também tem funcionado aos domingos, logo após o culto, a classe de integração, dirigida pelo nosso pastor efetivo, o reverendo Fernando, em que você é iniciado nas partes essenciais da fé cristã e também você conhece um pouco da Igreja Presbiteriana do Brasil e, em específico, a Igreja Presbiteriana de Niterói. Em todo esse tempo de pandemia, a Igreja Presbiteriana de Niterói também não deixou de se reunir em oração. Quarta-feira, presencialmente online, às 19 horas. E nós temos continuado o nosso ministério, seja através das atividades dos pastores,
a secretaria, que tem funcionado com o expediente durante a semana, o pessoal, né, administrativo e da limpeza, o nosso sítio presbiteriano, o auxílio às pessoas necessitadas. A Igreja Presbiteriana de Niterói continua servindo a Deus, servindo ao mundo. E, para tanto, nós usamos recursos deste mundo. Por isso que os membros da Igreja Presbiteriana de Niterói são chamados à fidelidade nos seus dízimos e ofertas. Você, visitante, não se sinta constrangido com esse momento, porque é, sem sombra de dúvida, um dever e um privilégio dos membros da igreja. Mas se você desejar participar, possa fazê-lo com alegria de coração. Nesse momento eu quero convidar você, querido, a cantar junto comigo, em resposta àquilo que estudamos hoje. Dá-me, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Louvemos ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que assim seja, para a glória do nosso Senhor Jesus. Recebei a bênção, queridos. O Senhor te abençoe, te guarde, e o Senhor faça resplandecer
faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê